uma mudança na cor das águas de Alter do Chão, no Pará, preocupa especialistas e autoridades locais. A região em Santarém é conhecida pelo cenário paradisíaco, mas a cor cristalina das águas e praias está com uma tonalidade bem mais escura, com um aspecto barrento. Para entender o que é que pode estar acontecendo por lá, nós vamos conversar com o coordenador do Grupo de Ecologia Aquática da Universidade Federal do Pará, Tomaso de Arizo. Tomaso, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos. Você já tem pistas do que pode estar provocando essa mudança tão drástica na cor da água ali? Algum efeito de poluição, por exemplo? A preocupação é muito grande e estão sendo levantadas várias hipóteses, mas ainda não temos especificamente o motivo, a causa e a fonte que está gerando esta alteração da qualidade da água. Existem, em verdade, no Tapajós, a bacia do Tapajós, que representa quase 6% do território brasileiro, um conjunto de impactos antrópicos que estão gerando modificação da qualidade da água do rio e dos tributários. E, logicamente, isso vai ter um efeito cumulativo que pode gerar uma alteração em todas as características da água do rio. Especificamente destaco o desmatamento que ocorreu especificamente nas cabeceiras da bacia do rio Tapajós, além do desmatamento, a atividade agropecuária, a construção de barragens, de portos e também processos de queimadas que foram muito frequentes nos últimos 20 anos também na região de Alter do Chão. Então, o conjunto dessas atividades antrópicas gera processos de erosão do solo. E o solo, portanto, é cariado dentro do rio, provocando, portanto, processos que podem favorecer essa acumulação de sedimento e determinar mudança também da qualidade de água, associada também a florações de algas. Uma atividade muito preocupante é, logicamente, a mineração ilegal, que com certeza se destacou nos últimos anos, intensificando essa atividade e que gera impactos severos no meio ambiente. Mas destaco que o problema não é necessariamente um problema local, é um problema que afeta toda a bacia. Então é muito difícil identificar um problema quando estamos realizando apenas um monitoramento em uma escala local. Professor, bom, primeiro, quando a gente fala de Alter do Chão, interessante que o senhor nos trouxe um retrato geográfico ainda maior e quando a gente fala de Alter do Chão, a gente está falando de um dos principais destinos turísticos do Brasil, não é? Por ter água doce, já foi considerado em muitos locais como a praia mais bonita de água doce do planeta e tal. É um destino turístico que atrai muita gente. Até que ponto essa mudança de coloração pode oferecer um perigo para quem entra na água? De que maneira deve haver um cuidado, uma preocupação e em quanto tempo isso deve voltar a uma normalidade? Em verdade, é difícil dizer quanto tempo vai demorar, mas naturalmente existe uma sazonalidade das chuvas, né, na região amazônica. Então, praticamente, nos meses que vão de dezembro até fevereiro, março, existe um aumento da chuva que gera, portanto, uma mudança da vazão dos rios e que gera geralmente um aumento da quantidade de matéria em suspensão e, portanto, a água fica barrenta. Se espera que na estiagem, portanto, no período mais seco, a água volte a ganhar aquela transparência que denomina depois, especificamente na região de Alter do Chão, como o Caribe brasileiro, o Caribe da Amazônia. Professor, a gente está mostrando agora imagens aí da região e fica bem nítido ali, né? Água azul, com uma tonalidade mais clarinha, né? Dessa água barrenta toda aí, né? Isso oferece algum risco à saúde ou não necessariamente, professor? De banhistas, por exemplo. Perfeito. Existem estudos que estão em andamento pela equipe da Universidade Federal do Oeste do Pará que identificaram florações de
algas, né, tóxicas que podem gerar a liberação de toxinas que podem provocar, portanto, o problema de saúde humanas, né? Além disso, temos um problema em toda a bacia que é associado ao mercúrio, que é exatamente gerado seja pela atividade ilegal de garimpo, então a mineração ilegal, assim como pelo desmatamento. O desmatamento favorece exatamente processos erosivos do solo e pode, portanto, disponibilizar depois nos corpos hídricos o mercúrio que é presente também naturalmente dentro do solo, ou seja, o mercúrio inorgânico é depois transportado dentro dos corpos hídricos e consequentemente pode entrar dentro da cadeia alimentar, uma vez que os peixes podem ingerir presas que por sua vez assimilaram o mercúrio que é presente na água. Isso implica que se... Sim, por favor. Eu só queria complementar aqui o que o senhor está falando sobre desmatamento, professor, porque há 2 dias o Amazon divulgou que o ano passado foi o pior em 10 anos do ponto de vista de desmatamento da Amazônia e dos estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará é o com os maiores índices de destruição da Amazônia e já não é de hoje, já faz muito tempo que o Pará lidera esse ranking. Exatamente, você está falando é extremamente importante, né? Porque o que estamos vendo é um efeito cumulativo de impactos que estão ocorrendo nos últimos 20, 30 anos. E logicamente, desmatamento associados a queimadas, por exemplo, queimadas nos últimos 30 anos, na região de Alter do Chão, teve mais de 300 queimadas de vegetação. Ou seja, tem uma progressiva modificação do uso do solo, que gera, portanto, alterações, que gera, portanto, impactos que vão afetar depois os corpos hídricos. E é importante destacar um ponto, que não é apenas o problema de Alter do Chão, o problema é do Pará, mas não é apenas do Pará, é o problema da Amazônia, porque, por exemplo, o Tapajós, ele drena, né, com seus tributários, 4 estados do Brasil, né? Ele drena Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Pará. Portanto, não podemos pensar e se preocupar apenas a gestão municipal de Santarém, que é exatamente o município onde faz parte Alter do Chão. Mas temos que pensar em uma abordagem e ações que sejam à escala regional, considerando um conjunto de estados. Então, não adianta se preocupar em garantir qualidade ambiental em Santarém se a montante de Santarém, então todos os municípios e estados onde drena o rio, não têm um cuidado numa correta gestão ambiental. Então, assim, a minha mensagem principal seria se preocupar em gerar ações e monitoramentos que sejam em escala regional, porque esta água repassa em Santarém, Alter do Chão, depois chega também no oceano. Ou seja, os impactos vão sendo diluídos e vão ser dispersos em uma escala geográfica que não é nem mais nacional, é realmente global. Sim, e o senhor citou uma série de fatores importantíssimos: desmatamento, garimpo ilegal, outras questões de adversidades nas questões climáticas. E como o senhor é coordenador de um curso tão importante na Universidade Federal do Pará, é possível também que o senhor esteja habituado a ver o quão difícil é conseguir grandes avanços nesse setor, porque mexe com pessoas muito poderosas, não é? E que geralmente querem calar esse tipo de luta. Então é preciso que nós tenhamos alguém como o senhor falando aqui ao vivo e alertando para esse tipo de problema que não é apenas local, é um problema mundial. Exatamente. Na academia estamos sofrendo 2 principais problemas. A dificuldade de realizar pesquisas, especialmente pesquisa de longa duração. Se a gente tivesse um monitoramento e recurso para realizar monitoramentos acompanhando uma série histórica, é possível comprovar eventuais modificações temporais, que sejam negativas ou positivas. E, além disso, a dificuldade de criar colaborações entre as instituições, devido à falta de recurso, prejudica uma análise de uma escala regional, que é fundamental para poder fazer uma correta gestão ambiental e garantir, portanto, que esses locais se mantenham polos turísticos que são de grandíssima importância, uma vez que beneficiam a população local e garantem, portanto, uma melhoria das condições de vida das pessoas. Tommaso de Arizio, coordenador do Grupo de Ecologia Aquática da Universidade Federal do Pará. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia ao senhor. Igualmente, obrigado.